Opa, minha rapaziada, trazendo uma continuaçãozinha que não foi eu que narrei o início, mas a continuação é comigo. Espero que vocês gostem, espero que vocês comentem, hype e passando pra avisar. Se gostarem, é só comentar pedindo continuação e se quiser ler, já tem capítulo disponível lá na Blade Tours que eu tô deixando, se eu não me engano, 3 capítulos disponível. Mas é isso, simbora pra história. A nossa historinha começa num hotel de luxo, onde toda a bagaceira vai começar. Alguém acaba soltando uma toalha no chão pra tomar aquela boa e velha ducha. E é uma garota, ela tá tomando aquele banhozinho de boa. Alguém parece pegar uma roupa dela. Esse maluco, que parece bem estranho, segura a camisola dela e diz que finalmente vai ter o que quer. O que será que ele vai ter? Uma pessoa bate na porta e é o cara da entrega. Abrindo a porta, ele dá de cara com quem não devia. Mas antes de ver a bagaceira, ele fala que a comida chegou. A garota sai do banho e chama pelo nome de Fang Shao, parece algum conhecido. Cobrindo o corpo às pressas, a garota pergunta o que ele tá fazendo ali. Eu acho que esse cara, que é o nosso suposto protinha, acabou de tomar um chifrezinho, sabe, pra se defender. Jogando a comida no chão, ele fica impressionado com o que acabou de ver. E o maluco começa a gritar que ele é um bastardo. Chamando por ela, o nosso protinha tenta entender a traição. Rindo da cara dele, o ricaço manda ele sumir dali logo. Explodindo de raiva, o nosso garoto lembra que limpou até a sujeira do gato e nunca foi respeitado. Se perguntando sobre a fidelidade dela, ele não acredita que ela já tá com outro. Respondendo com muita frieza, ela diz que ele é só um entregador inútil. Se gabando da fortuna, o maluco se apresenta como o dono de uma empresa bilionária. Falando que só um homem como ele é digno dela, a garota humilha o nosso garoto, mandando ele ajoelhar e admitir o erro para ganhar 5 estrelas na avaliação. Os dois riem. Olhando pros dois sem vergonha, o nosso prota se pergunta se eles acham que dinheiro compra tudo. Pedindo pra ela não ligar pra ele, o maluco tenta beijar a mulher na frente do nosso protinha, só pra dar aquela raiva, sabe? Segurando o rosto do cara, o nosso garoto bota pressão e faz o maluco gritar de dor. Mandando ele soltar, a garota tenta defender o amante. Ameaçando chamar a segurança, ela manda ele vazar de uma vez por todas. Saindo dali amargurado, o nosso garoto jura que ela vai se arrepender. Olhando o papel do noivado, ele lembra que foi o avô quem arranjou tudo. Lembrando do primeiro encontro, ele realmente achou que seria feliz. Ô, carinha inocente, meu Deus do céu. Vendo as fotos da escola, a ficha cai que tudo foi uma pequena ilusão, na verdade, uma grande ilusão. Se lamentando sobre esse tempo perdido, nosso protinha avisa que a volta vai ser pesada. Metendo o pé dali, ele decide que cansou de ser humilhado. E já na motinha, ele recebe uma ligação e o telefone não para de tocar. Atendendo, ele volta pro modo entregador por um pequeno momento. E escutando o cara do outro lado, ele descobre que seu treinamento de 3 anos finalmente acabou. Montado na moto, ele recebe a notícia de que agora é o presidente de um grande grupo. Pensando na ex, ele afirma que ela não é mais digna de estar ao seu lado. Nosso garoto então decide deixar esse passado sombrio pra trás. Já na sua casa, a garota tá bem na sua porta. Ele então cobra explicações sobre a traição e não deixa isso passar batido. Gritando que ele vive de favor na casa dela, ela diz que ele tem que aceitar tudo quietinho. Mas o protinho não gostou muito dessa fala não. Ele bate na mesa e já se levanta. Ele fala que se cansou de ser saco de pancada por 3 anos. E avisa que não vai aguentar mais nenhum segundo. Pedindo o divórcio, nosso garoto toma a atitude definitiva. Ficando em choque, a garota pergunta se ele ficou maluco de querer separar. Falando sobre o apartamento e do carro que ela ostenta, ele diz que não precisa de mais nada disso. Aceitando o divórcio com muita raiva, ela diz que ele vai voltar se rastejando. Marcando pra irem ao cartório amanhã cedo, ele quer resolver essa bagaceira logo. Ela fala que amanhã não pode ir porque ela vai ter que levar a avó dela no jiu-jitsu, então ela tenta adiar. Concordando em esperar a ligação dela, o nosso garoto então vira as costas. Gritando que ele é um lixo inútil, ela jura que ele vai se arrepender em poucos dias. Atendendo outra ligação, ele avisa que o carro já tá esperando na esquina. Parado na chuva, ele vê o carrão de luxo chegar. Abrindo a porta, os seguranças tratam ele como um mestre. Eles oferecem até um guarda-chuvinha pra ele não pegar aquele resfriado, sabe? Só que ele recusa.
recusa. Pensando consigo mesmo, ele sente que a mente finalmente tá limpa para começar a subir. Vestindo o casaco, nosso prota se prepara para assumir o trono. Saindo de lá, ele deixa bem claro que o jogo agora mudou. E enfim, eles metem o pé de lá. A galera na rua fica impressionada por ter tanto carrão passando. Olhando pela janela, a garota pergunta quem é o figurão que chegou. E fica curiosa. E sim, é o nosso protinha, que agora tá muito bem de vida. Brilhando com a herança da família Ie, nosso garoto mostra que é dono de bilhões agora. Ele caminha até o helicóptero, sendo tratado que nem uma realeza. Já lá dentro, o nosso prota lembra que foi treinado desde os 3 anos para ser o melhor. Ele sabe que o teste dos anciões finalmente acabou. Lembrando das ordens do avô, ele aceitou viver como lixo por 3 anos para provar o seu valor. Observando o passado, ele cumpriu cada regra sem reclamar nem um pio. E ele fica lembrando daquela humilhação toda que ele sofreu. Voltando para a cidade, a Helena tá de volta no topo. Celebrando o aniversário da matriarca, a família Wang esbanja hipocrisia na vida de luxo. Reclamando da ausência do genro inútil, a avó não perde a chance de esculhambar o moleque. Tentando inventar uma desculpa, a ex diz que ele deve estar trabalhando. Tirando sarro do trabalho de entregador, os parentes riem da cara do nosso protinha. Mandando ele voltar para limpar a sujeira do cachorro, a velha mostra quem é que manda ali. Soltando a informação, a ex-esposa avisa que eles estão se divorciando. Gritando de raiva, a avó pergunta quem deu permissão para esse divórcio. Dando aquele choro falso, a miserável diz que foi traída e que nosso prota tem outra mulher. Chamando ele de besta, a velha reclama que deram casa e carro de luxo para ele ser infiel. Insinuando que ele cansou de ser ignorado na cama, o primo bota lenha na fogueira. Exigindo que tragam um moleque para levar uma surra, a matriarca perde a linha, ficando cheia de raiva. Pegando o telefone, a ex liga para dar a ordem pro moleque. O telefone começa a tocar e o nosso garoto vai lá e atende na maior frieza. Ele pergunta o que ela quer e não demonstra nenhum interesse na conversa dela. Mandando ele aparecer na frente da avó agora, ela tenta dar ordens como antes, mas mal sabe ela, né? Desligando na cara dela, o nosso prota mostra que não é mais capacho de ninguém. Ficando totalmente sem graça, ela fala que ele se recusou a ir ali. Ela então manda um maluco ir buscar o genro à força. E a ex-esposa fica se sentindo humilhada por esse desprezo. Bem feito. Avisando que tem algo importante pra contar, a avó reúne todo mundo. Mostrando a silhueta do novo presidente do grupo Huasheng, ela diz que ninguém sabe quem ele é. Planejando o futuro, a velha quer que a família Wang se aproxime do novo poderoso a qualquer custo. Entrando no escritório, nosso garoto é recebido com reverência pelos novos funcionários. Perguntando por que ele ainda tá vestido assim, o subordinado não entende a humildade do mestre. Pensando que hoje é o último dia de contrato como entregador, nosso prota decide manter o disfarce até o fim. Dirigindo o carrão, o neto mais velho da família Wang manda ele calar a boca e entrar. O primo avisa que tá chegando pra acabar com ele. Na sua moto, o nosso garoto é quase atropelado por esse miserável. Mandando entrar no carro por ordem da avó, o primo tenta intimidar o nosso protinha. Avisando que nem a avó implorando vai impedir o divórcio, o nosso prota mostra que tá decidido sobre essa decisão. Perguntando que direito a velha tem de punir ele, o nosso garoto não baixa a cabeça pra ninguém. Gritando que ele traiu a família e merece morrer, o primo perde a paciência. Tirando o capacete, o nosso protinha pergunta se foi a ex que inventou essa mentira. E o maluco faz uma cara como se tivesse sido descoberto. O nosso protinha começa a rir porque ele percebe que a falta de noção dessa família não tem limites. Olhando pro primo, que faz ele tremer, ele avisa que tudo tem um limite. Ficando com medo com a presença do nosso prota, o playboy sente que o genro inútil mudou. Se recusando a ir a esse banquete miserável, o nosso garoto simplesmente dá as costas. Saindo do carro furioso, o primo tenta empurrar ele. Ameaçando ele de dar uma surra, o playboy parte pra agressão. Dando uma bicuda com muita agilidade, o nosso prota aplica um golpe certeiro e joga o maluco no chão. Gritando que ele é um lixo por revidar, o primo puxa um canivete, uma faquinha de cortar pão, sabe? Atacando o nosso prota com essa faquinha de cortar pão, o playboy tenta cortar o nosso garoto. Segurando o pulso dele, o nosso protinha mostra quem é o mestre da luta e quem manda nessa bagaça. E o nosso protinha, simplesmente, depois dessa defesa maravilhosa, mete um socão na cara desse miserável.
miserável. Ele avisa que não é mais o cachorro da família Wang e manda um recado ser entregue, afirmando que ninguém mais manda nele. O nosso protinha recupera sua tão sonhada dignidade. O primo manda ele esperar pelo troco e fica lá jogado todo lascado no chão. Mudando de cena, a gente vai pra um hotel. A matriarca tá esperando junto com aquela miserável que traiu o nosso prota, pra ver se ele foi resgatado ou não. E o primo tá chegando na hora. Ele sai do carro chamando pela avó com voz de choro e fica fazendo um maior drama. Ele fica chorando e falando que foi um entregador inútil que bateu nele, no caso o nosso protinha. Ficando com muita raiva, o pai do primo exige a morte do genro, perguntando se devem chamar a polícia. A família quer ferrar com o nosso garoto, proibindo a polícia para não manchar o nome da família. A avó decide resolver do outro jeito, daquele jeitinho mais sujo, ligando pros amigos que fazem esse trabalho sujo. O pai do playboy contrata bandidos para pegar o nosso prota. Subindo as escadas do condomínio, os dois miseráveis já estão lá prontos para acabar com a vida do nosso prota, mandando ele vir com eles. Por bem ou por mal, os malucos cercam o nosso garoto. Percebendo que mandaram gente do submundo, o nosso prota nem se abala com isso, tentando quebrar a mão dele primeiro. O bandido avança com tudo, mas num piscar de olhos, todos os dois são derrotados sem nenhum esforço. Foi tão rápido que a gente nem conseguiu ver a luta. Limpando a sujeira e conferindo se a entrega tá inteira, o nosso garoto nem suou. Só que o maluco, com a última gota de energia que restava dele, ele parte pra cima do prota pra tentar fazer esse trabalho. Mas o nosso protinha tá muito relaxado e agachado, e simplesmente mexe um socão na cara dele, fazendo o maluco ir de F de vez. Pegando a encomenda do chão, o foco continua no trabalho. Suspirando aliviado que a comida tá salva, ele volta pro modo zen. Partindo pra última entrega do dia, o nosso prota quer fechar esse ciclo logo. Observando o hotel de luxo, o sogro avisa que os capangas foram humilhados pelo nosso prota. Ficando em choque, a sogra não acredita que o genro inútil sabia lutar. Gritando desesperada, a matriarca pergunta se realmente ninguém consegue pegar esse animal. Apresentando o agente regional da Tuan Tuan Delivery, o sogro tenta mudar o clima da festa. Cochichando no ouvido da avó, ele diz que teve uma ideia brilhante para se vingar. Entregando uma garrafa caríssima de vinho, o senhor Makun deseja vida longa à matriarca. Agradecendo com esse sorriso forçado, a velha tenta esconder o ódio pelo que aconteceu lá fora. Perguntando se ele lembra do genro inútil da família Ye, o sogro começa esse plano sujo. Mentindo na cara dura, ele diz que nosso garoto traiu a esposa e ainda bateu no neto da família. Sujando mais ainda o nosso garoto, o senhor Makun pergunta como um simples entregador ousa provocar os Wang. Confirmando que nosso protinha é funcionário dele, o chefe da logística decide intervir, pedindo para deixarem esse assunto com ele. O senhor Makun quer mostrar serviço pros poderosos. Ligando pra base, ele manda conferir o número do funcionário Ye Shen e dar uma ordem de entrega imediata. Chegando na frente do hotel, 15 minutos depois, o nosso garoto aparece com a mochila e sua roupinha de entregador. Tirando o capacete, o senhor Ma avisa que a entrega chegou e manda ele entrar. Ordenando que traga a comida pra dentro, o sogro planeja a humilhação pública perfeita. Avisando que entregas não são permitidas lá dentro, o nosso protinha pede pra buscarem na porta. Mandando ele entrar de uma vez sob as ordens da avó, o maluco insiste na armadilha. E o desgraçado fica colocando mais lenha na fogueira, mandando o prota subir de uma vez por todas. Entrando lá, o nosso prota percebe que caiu numa emboscada e ele vê a família Wang reunida com o chefe dele. E aí tá o bando de miseráveis. O senhor Makun manda ele entregar o uniforme agora e entregar o crachá, porque a demissão tá decretada. E o nosso prota pergunta qual é o motivo de tanto teatro. Gritando que ele é um idiota, o primo apresenta o senhor Ma como o chefe supremo da região. Ele não perde tempo e já encaminha a demissão pelo telefone. O nosso protinha recebe então a notificação e o senhor Ma confirma que Ye Shen tá oficialmente na rua, exigindo que ele tire a roupa da empresa ali mesmo. A família quer ver nosso garoto sem nada. Tirando o uniforme, o nosso prota mostra que não liga para aquele emprego de fachada. Rindo da situação, o primo diz que ele parece um vira-lata sem dono. E o nosso protinha joga esse casaco velho no chão, até porque ele não precisa disso, né? E o senhor Ma pensa que duvida que ele consiga algo melhor. Avisando que o contrato da Tuan Tuan com a cidade tá pra vencer, o nosso prota solta um enigma
enigma. Debochando da ameaça, o ex-chefe diz que ele nunca vai ser ninguém importante. A matriarca perde a paciência de vez e grita pra ele ajoelhar. Acusando o genro de traição e agressão, a avó exige uma punição exemplar na frente de todos. Perguntando por que deveria se ajoelhar pra uma velha asquerosa, o nosso prota desafia essa autoridade. Lembrando da promessa feita há 3 anos, a avó diz que se ele prejudicasse os Wang, aceitaria qualquer castigo. Afirmando que a palavra de um Ye vale ouro, nosso prota aceita o desafio, mas sem se curvar. Mandando trazer a régua do dragão, o sogro quer marcar o corpo do genro. Abrindo essa caixa luxuosa, a arma de punição da família é revelada. E olha, até que é bem bonitinho, hein? Apanhar com estilo. Explicando que o castigo vai deixar cicatrizes por dias, a família Wang celebra essa crueldade. Mandando acertar o rosto dele 20 vezes, a matriarca da ordem final. Pô, mas na cara não, né? Aí estraga o velório, pô. Pegando a régua das mãos do sogro, outro maluco quer ser o carrasco, mas a ex-esposa interrompe. Pedindo pra ela mesmo fazer o serviço, a ex-miserável dele se aproxima com ódio nos olhos. Segurando a arma, ela se prepara pra golpear o rosto do nosso protinha. Encarando a ex-mulher com a régua na mão, o nosso prota desafia ela a bater. Ele pergunta: minha amiga, você vai ter mesmo coragem de me agredir? Afirmando que ele é seu marido e que só ela tem o direito de punir ele. Essa bicha quer porque quer dar uma lapada na cara do prota. Tomando a arma da mão dela, o primo grita que nosso garoto é um bastardo. Ameaçando moer o rosto dele na porrada, o playboy avança com a régua. Bloqueando o ataque com extrema facilidade, o nosso protinha mostra quem é que manda ali. E o nosso protinha dá outro socão na cara dele. Ficando impressionados com a agressão ao neto legítimo, os convidados não acreditam no que vem. Gritando que vai mandar prender ele agora, a matriarca aponta o dedo pra ele, avisando que ele apenas se defendeu de um ataque, o nosso garoto apenas mantém a postura. Questionando se um homem de verdade deveria agir assim, o maluco tenta usar a moral pra cima dele, afirmando que só aceita punição se realmente tiver feito algo de errado. Nosso prota não recua. A coroa fica boladona e acusa o genro de traição e agressão ao neto, revelando que a ex-esposa se encontrou com outro homem no hotel ontem à noite. O nosso protinha solta essa bomba, cochichando sobre o envolvimento dela com o jovem mestre da família Feng. Os convidados começam a duvidar dessa tal inocência dela, gritando que tudo é mentira e que o encontro foi apenas por negócios. A ex tenta se salvar dessa acusação, perguntando se precisa de um quarto de hotel e um banheiro para falar de negócios. O nosso garoto destrói totalmente esse argumento lixo dela. Chegando no momento perfeito, o jovem mestre Feng Shao entra no salão, perguntando o que tá acontecendo. O playboy finge que não sabe de nada, implorando para ele contar a verdade sobre o encontro de ontem. A ex quer que ele limpe o nome dela. Mentindo descaradamente, o mestre Feng diz que ela apenas entregou alguns documentos. Acusando o nosso garoto de ser um aproveitador sem provas, o novo rival tenta inverter esse jogo, insinuando que Ye Shen tá caluniando a própria esposa. Por pura inveja, Feng Shao ganha a confiança da avó, revelando que deu uma avaliação negativa pro nosso prota no aplicativo de entregas. O playboy ri da cara dele, mostrando o celular pro senhor Makun. O rival prova que foi ele quem ferrou com o emprego do nosso protinha, confirmando a manota por causa da atitude ruim. O ex-chefe se sente muito vitorioso. Pensando que a mente desse genro é pequena e vingativa, os convidados voltam a desprezar o nosso garoto, mandando ele explicar por que derrubou a comida no chão ontem. O rival tenta humilhar mais ainda. A ex-miserável dele fica dizendo que ele simplesmente não aguenta a pressão do trabalho. Rindo dessa falta de caráter, o nosso prota decide que não há mais volta. Perguntando se ele tem alguma prova da traição, a matriarca exige um silêncio. Ficando em silêncio por um momento, o nosso garoto vê que a verdade não importa pra eles, decidindo esquecer esse assunto por enquanto. A avó quer focar no divórcio, avisando que tem câmeras de segurança na frente do condomínio que provam a legítima defesa. O nosso prota não aceita ser nem um pouco culpado. A coroa grita que ninguém da família Wang liga pras provas dele e fica gritando que nem uma maluca pra ele ir embora dali logo, prometendo que nunca mais vai procurar essa família se deixarem ele em paz. O nosso protinha faz sua oferta final. Ele exige o divórcio imediato como única condição para não chamar a polícia.
família. Rindo alto e dizendo que esse casamento foi um erro do finado marido, a matriarca aceita essa separação. Murmurando sobre o alívio de se livrar desse lixo, os parentes celebram essa decisão. A coroa olha pra essa miserável aí, fala que ela merece alguém de alto nível, mas mal sabe ela. Decretando oficialmente que Yeshen não faz mais parte da família, a avó então expulsa ele. E o sogro manda trazer bebidas pra comemorar essa bagaceira toda. Brindando a nova vida da filha com um homem digno, a família ignora a presença do nosso prota. Conversando em segredo com a sogra, a ex-esposa recebe elogios pela escolha do amante rico, revelando que ela ainda é pura, entre aspas, apesar dos 3 anos de casamento. A mãe da ex revela o segredo sujo. Observando a cena, o nosso garoto sente um peso cair nas costas. Pegando uma taça de vinho, ele se prepara pro brinde final. Até porque isso pra ele foi muito bom, né? Desejando sorte para que ela finalmente encontre alguém que combine com o status dela. No caso de rapariga, o nosso prota faz o brinde, mandando ele se ajoelhar e implorar para ela não divorciar. Tenta o último jogo de poder, rindo da audácia e perguntando se ela realmente espera que ele se humilhe depois de tudo. O nosso protinha mostra sua superioridade e ele tá preparado para dar esse brinde final e se livrar dessa coisa ruim. Mas na verdade o que ele faz é jogar todo o vinho fora, até porque beber aquilo ali é furada, vai que tá envenenado. Gritando furiosa, a ex-esposa acusa o nosso prota de ter ficado louco e está se rebelando. Apavorada com a audácia dele, ela não consegue acreditar que o lixo jogou o vinho dela fora. Pedindo calma pra avó, o primo mostra o rosto inchado, diz que o divórcio tá sendo fácil demais pra ele. Afirmando que a família Wang é respeitada há décadas, a matriarca avisa que não vai deixar esse insulto passar assim. Implorando pela ajuda de todos os poderosos presentes, a velha quer cortar o sustento do nosso garoto em toda a cidade. Cochichando entre si, os convidados duvidam se vale a pena se envolver na briga de um genro inútil, declarando que nenhum hotel ou pousada de Yonzhou vai aceitar o nosso protinha. O rival Fang Shao começa esse boicote miserável, prometendo que ainda vai dormir com a ex dele no futuro. O mestre Fang quer ver nosso garoto rastejando, se apresentando como dono de vários restaurantes famosos. Outro empresário adere ao boicote e corta as opções de comida. E o Sr. Ma Kung também avisa que Yeshen nunca mais vai trabalhar com entregas em lugar nenhum. E o nosso protinha pergunta se mais alguém quer se manifestar, garantindo que ele também tá banido de todos os bares e KTVs de Jinkuang. O último CEO fecha o cerco, insinuando que nosso garoto pode tentar ser guarda-costas por saber lutar. O primo tenta bloquear esse caminho também, comentando que ninguém na cidade ousaria enfrentar esse círculo de influência. Os convidados dão o caso como um encerrado. O círculo de poderosos então se sentem vitoriosos sobre o entregador. Surgindo do nada, uma mulher misteriosa atrai todo o mundo, pedindo desculpas sinceras por não tê-la recebida direito. O sogro treme na frente da nova convidada, apresentando a famosa vice-presidente do grupo Huasheng. O Zhuang tenta puxar o saco dela, reconhecendo Qin Hongyan como a deusa do mundo dos negócios. Os empresários ficam loucos, confirmando que a autoridade de presidenta Qin é vasta e impiedosa. O clima da festa muda completamente. Caminhando como uma rainha, ela ignora todos os bajuladores e foca em apenas uma pessoa. Observando o rosto do nosso prota com curiosidade, a presidenta parece ter encontrado o que queria. Tentando bajular mais ainda, o sogro diz que apenas ela conhece todos os ricos de verdade em Yucheng. Concordando que ela é a pessoa mais influente daquele lugar, os empresários esperam um comando. Pedindo desculpas por ter falado demais, o playboy Sr. Ma Kung tenta se aproximar dessa mulher. E a galera começa a duvidar que uma beleza dessas tenha chegado ao topo sem táticas obscuras. Aquela invejinha, né? Aquela invejinha de sempre. Implorando para que ela também corte o sustento do nosso garoto, os Wang querem o golpe final. Tirando um objeto de luxo da bolsa, a presidenta ignora esse pedido absurdo. Pegando um cigarrinho, ela mantém um mistério sobre as suas intenções. No caso, as próximas atitudes que ela vai tomar, né? E todo mundo querendo puxar o saco dela, já puxar um monte de isqueiro. Mas ela simplesmente ignora as dezenas de isqueiros oferecidos pelos homens desesperados e olha apenas pra Yeshen. Ela então chama o nosso prota pra se aproximar, perguntando o que essa vice-presidente quer com ele. O nosso garoto mantém a calma. Ela simplesmente pede pra
pra ele acender o cigarro dela. Não entendendo porque ela escolheu logo o lixo pra esse serviço, os convidados ficam impressionados. Mas o nosso pratinha simplesmente responde que não tem isqueiro. Ficando indignados com a falta de respeito dele, os empresários gritam pra ele obedecer imediatamente. Se levantando, a presidenta Kim se aproxima ainda mais do nosso garoto. Ela então pergunta o nome dele. Perguntando se ela é surda e não ouviu o Zhuang gritando o nome dele, o nosso protinha não baixa a guarda. Fazendo um gesto para que os outros fiquem quietos, a deusa mostra quem é que manda ali, oferecendo uma saída para ele por compartilharem o mesmo sobrenome do novo presidente do grupo. Ela solta esse enigma, propondo que ele se torne o guarda-costas pessoal dela. A presidenta Kim faz uma oferta impossível de recusar, comentando que ela deve ter se interessado pelo garoto. Os convidados morrem de inveja, perguntando o que essa mulher realmente quer com ele. A ex-esposa sente o primeiro golpe de ciúmes. O sogro pergunta se o presidente do grupo Huasheng se chama Ye, e fica muito curioso com essa coincidência, afirmando que o grande chefe não quer que muitos saibam sua identidade por enquanto. A presidenta Kim mantém esse mistério, pensando que ela com certeza não sabe quem ele é. O nosso garoto pergunta como ela planeja dar uma saída para ele. Ela coloca uma condição, avisando que basta ele se ajoelhar e pedir desculpa para todos os presentes, prometendo contratá-lo como guarda-costas pessoal com salário de 200 mil por ano. Ela oferece essa salvação. Duvidando das intenções dessa mulher, a ex-esposa vê que ela não tira os olhos do Ye Shen, comentando que ela joga em alto nível e nunca ofende ninguém. Por acaso, a sogra observa essa jogada, encantando todos os homens com sua presença. A vice-presidenta Kim parece ter o controle de toda a situação. Nosso pratinha fala que recusa, seco e direto, o que acaba chocando todo mundo. Ficando em choque com essa resposta, a ex-esposa não acredita que ele recusou essa oferta, gritando indignada que o genro inútil o rejeitou em público. A presidenta Kim perde a compostura por um segundo, e o nosso garoto tá lá bem de boa, não demonstrando nenhum medo, agarrando ela e repetindo a recusa bem de pertinho no ouvidinho dela. O nosso prota domina essa situação. Essa mulher então é pega de surpresa pela audácia dele, avançando furioso para defender a patroa. O maluco leva um sermão do nosso garoto, que diz ter chegado perto apenas para ela ouvir melhor. Admirando a coragem do prota, a presidenta percebe que ele não é qualquer um, declarando que vai apoiar a família Wang no boicote total. A presidenta decide mudar de tática, avisando que ele tá acabado e nem pra guarda-costas serve mais. A ex-esposa celebra a queda dele, questionando se ela fala apenas por si ou pelo grupo Huasheng todo. Nosso prota desafia a autoridade dela, confirmando que representa ambos. Ela quer saber quem ele pensa que é pra questionar isso. Cochichando que a posição dela lá dentro não é das mais altas, alguns convidados começam a duvidar da autoridade total, revelando a bomba que o novo presidente é, na verdade, o amante dela. A deusa silencia todo mundo, também com informação dessa, meu amigo. Ficando confuso sobre quando se tornou o amante dela, o nosso garoto encara essa mentira descarada, perguntando se ele não tá envergonhado de ser o amante dela. A deusa tenta intimidá-lo, comentando que apenas um CEO poderoso seria a par pra ela. Os convidados agora acham que Ye Shen tá morto de vez, pensando que o acordo de 70 milhões tá garantido agora. Os Wang já comemoram o lucro, pedindo pra todos manterem segredo sobre esse tal romance. Ela tenta controlar essa narrativa falsa, rindo dessa mentira descarada. O nosso prota não consegue se segurar, perguntando do que ele tá rindo. A presidenta Kim começa a ficar irritada, falando que ela é bonita, mas não suficiente pra atrair o presidente Ye. O nosso garoto humilha essa mulher, afirmando que eles se admiram muito e que ele até alugou uma ilha pra se declarar. Ela continua com essa fanfic, notando que ela mente sem nem piscar. O nosso prota decide contra-atacar, avisando que vai direto pro cartório pedir o divórcio. Nosso garoto chama a ex-esposa pra sair logo dali, pedindo pra ele não ter pressa e sentar pra comer as sobras. O primo miserável continua com as ofensas, rindo da cena do cachorro na guia que viu lá fora. O outro miserável se diverte com essa humilhação, avisando que o assunto do senhor Makun precisa de uma limpeza. O nosso prota pega o celular, digitando o número rapidamente. Ele se prepara para fazer uma ligação bem importante. Já no telefone, o nosso garoto fala com o cara do outro lado e ordena uma revogação de uma licença, pedindo para cancelar a agência de Yusheng da entrega Tuan Tuan. O nosso garoto mostra
mostra quem é que manda naquela bagaça. Recebendo a ordem com total submissão, o poderoso do outro lado da linha nem questiona, prometendo cuidar disso pessoalmente e convidando o mestre para um jantar. O bilionário desliga o telefone. Encerrando a chamada, o nosso garoto então guarda o telefone. Ficando em silêncio absoluto, os convidados tentam processar o que acabaram de ouvir, caindo na gargalhada e perguntando quem ele pensa que é. O maluco miserável, no caso o primo, não acredita nessa ameaça sem sentido. Duvidando que um entregador de lixo tenha o número de alguém tão grande, todos ridicularizam o prota, chamando ele de mentiroso e fingido. A ex-esposa sente vergonha da atuação dele. Observando a reação de todos, a presidenta Kim mantém um olhar sobre Yeshen, recebendo uma ligação urgente justamente do presidente Wu. O senhor Ma-Kun sente o suor frio descer, ficando pálido ao ouvir que sua qualificação foi revogada por ordem superior. O empresário vê seu mundo desmoronar. Desesperado com a notícia da revogação, o senhor Ma-Kun não consegue acreditar que perdeu a agência. Tentando esconder o pânico dos convidados e da presidenta Kim, ele se afasta para falar no telefone, implorando pro presidente Wu não fazer isso. Ele teme acabar pior que o Yeshen, avisando que a decisão veio da sede e não tem volta. O presidente Wu corta qualquer esperança de negociação, gritando que o contrato expira no mês que vem e que já enviaram o substituto. O chefão desliga na cara do Ma-Kun e o nosso protinha fica de boa, observando esse miserável desabar em público. Mentindo pros convidados que a renovação foi um sucesso, o senhor Ma-Kun tenta manter as aparências com um sorriso falso, fazendo um brinde à riqueza eterna do empresário. O primo Wang nem imagina que ele tá falido. Vendo que o Ma-Kun tá chorando, o nosso garoto pergunta se ele tá emocionado demais com esse tal sucesso. Inventando que a bebida queimou sua garganta, o empresário tenta disfarçar esse choro de desespero, questionando por que ele não conta a verdade sobre a licença revogada. O nosso protinha humilha esse mentiroso, explodindo de raiva e dizendo que a agência foi tirada para ser gerida diretamente pela Tuan Tuan. O miserável tenta se salvar, comentando que foi moleza demais e que ele nem precisou fazer outro inimigo. O nosso garoto toma seu chazinho em paz. Duvidando que um entregador tenha causado tudo isso, os convidados preferem acreditar na desculpa do Ma-Kun e a galera segue fofocando sobre essa situação, pensando que se for verdade a queda do Wang é certa. A sogra começa a tremer de medo. A galera fala que a família do nosso garoto é de caipiras e lavradores, por isso ele não teria todo esse poder, achando ridículo que um jovem mestre aceitaria ser humilhado por 3 anos. Ricos dão risada da teoria. O senhor Ma-Kun parece querer levar um vinho de novo pra família, só que meio que ele é barrado, pensando que esse círculo de falsos ricos só pensam em dinheiro. O nosso garoto vê a podridão da família, chamando todos pra comer a entrada e os petiscos. O garçom anuncia o início do banquete, pedindo o divórcio logo após a refeição para não estragar a festa da avó. A ex-esposa se senta na mesa, decidindo esperar o fim do jantar para assinar os papéis. O nosso protinha vai dar aquela forrada no estômago. O nosso protinha parece tocar a colher na colher de alguém, não sei porquê, gritando que a colher dela não tá mais limpa porque tocou na do Yeshen. A prima faz um escândalo. Observando a sopa de mamão que servem pro aumento dos seios, o nosso prota faz um comentário, perguntando o que ele quis dizer com aquilo. A prima fica bolada com a insinuação sobre sua aparência, mandando ele comer e ficar quieto. A prima reclama que o genro nem trouxe presente. Ela continua reclamando que ele veio de mãos vazias pro banquete de 80 anos. Lembrando que a palavra da família Wang deve ser mantida apesar de tudo. A velha quer que ele coma antes de ser expulso, pensando que sua missão teria falhado anos atrás se a velha não tivesse impedido o divórcio antes. O nosso prota pensa, mandando uma mensagem para prepararem um presente de aniversário pro hotel Anyao. O nosso garoto faz sua jogada final, zombando que a família não aceita lixo. A ex-esposa nem imagina o que está por vir. Ela fala para ele não passar vergonha e cancelar qualquer presente barato. Então é confirmado que o presente tá chegando e o nosso protinha fica lá de boa, só dando aquela forrada no estômago. Aparecendo o entregador na porta do hotel 10 minutos depois, o clima de curiosidade aumenta. Avisando que pessoas não relacionadas não podem entrar, o segurança tenta barrar o entregador, perguntando quem é aniversariante. O entregador diz que tem uma encomenda especial, contando que um dono de Rolls Royce pediu para ele entregar aquilo. O entregador deixa todos de boca aberta, pagando R$500 de gorjeta só para levar o pacote. O ricaço
misterioso aguçou a curiosidade do entregador. Recebendo a caixa, o primo começa a abrir o presente. Ficando fascinado com o brilho que sai da caixa, o maluco perde o fôlego. Revelando um par de braceletes de jade de altíssima qualidade, o primo avalia o objeto em 10 milhões de reais. Eu só queria um milhãozinho só, tá de boa. E os convidados começam a se perguntar quem seria o bilionário que enviou esse tesouro por um simples motoboy. Continuando a comer sua refeição tranquilamente, o nosso prota ignora esse caos que causou. Ficando fascinados pelo bracelete, todos os convidados tentam entender quem enviou tamanha fortuna. Afirmando que ninguém importante faltou no banquete, os Wang tentam adivinhar quem é o admirador secreto. Pensando que o presente pode ser de um de seus pretendentes ricos, a prima Yuan Yuan se sente lisonjeada. Imaginando que um cara poderoso pode estar de olho nela, a moça já sonha com o próximo casamento bem lucrativo. Insinuando que o presente veio de um jovem mestre que gosta da Yuan Yuan, o sogro alimenta o ego da família. Parabenizando a matriarca pelo futuro neto generoso, os convidados já dão como certo que o presente é pra prima. O protinha nota que eles preferem inventar um admirador do que aceitar que o presente é dele. Perguntando se a ex-esposa já terminou de comer, o nosso garoto se levanta da mesa, avisando que já deu o presente, que agora é hora de irem ao cartório. Nosso protinha cobra esse divórcio logo, quero me livrar, caramba. Ficando confusa com a afirmação dele sobre o presente, a ex-esposa não entende nada. Apontando pro bracelete de 10 milhões, o nosso prota confirma que aquele é o seu presente de despedida, gritando que ele é um safado e que nunca ganharia esse valor na vida. O outro miserável perde a cabeça com essa audácia, implicando que o marido inútil só quer passar vergonha. A prima Yuan Yuan garante que o presente é de um admirador dela, mas a garota corta logo o barato e manda ele logo pro cartório antes que ela desista de deixá-lo livre, desejando um feliz aniversário e avisando que o bracelete é dela por direito dos 3 anos de convivência. O nosso prota se despede dessa velha, mandando ele sumir de uma vez e parar de se gabar. A família expulsa o nosso garoto aos gritos, avisando que ele deve sumir de Yusheng e nunca mais aparecer. O primo miserável faz a última ameaça. Mano, eu acho que esse cara não cansa de apanhar, não é possível. Declarando que ir ou ficar é um direito dele, que ninguém ali tem autoridade pra interferir, o nosso prota dá esse recado final. Entrando no carro de luxo com a ex-esposa, ele parte pro capítulo final do casamento, zombando que um lixo como ele não merece nem andar de BMW. O playboy Fang Shao sugere uma bicicleta compartilhada. Aguardando o prota no portão do cartório, os dois miseráveis já se preparam para a próxima humilhação. Pegando um táxi logo após sair do cartório, nosso garoto pede para ir pro escritório de assuntos civis. Observando a fachada do prédio, nosso prota se prepara para assinar a sua tão sonhada liberdade. Recebendo o certificado de divórcio e comemorando o fim de 3 anos como genro humilhado, ele finalmente respira em paz, avisando que agora vai se dedicar totalmente à carreira e que não aceita mais ser chamado de inútil. O nosso garoto encara os dois miseráveis, decidindo que não quer mais ter nada a ver com aquela gente podre. O nosso protinha vira as costas, gritando que ele é um lixo descartado. A ex-esposa não aceita a indiferença dele, mandando Fang Shao seguir o táxi pra ver se ele realmente sai da cidade, e ela quer o controle total. Mas pô, que bicha chata do caramba, meu amigo, deixa o cabo em paz, homem. Imaginando que ele vai direto pra estação de trem fugir de Yuncheng, o playboy acelera o carro, notando que o táxi tá indo pro caminho oposto da estação. Os miseráveis ficam confusos, percebendo que o olhar de Yeshen antes de sair não parecia o de um perdedor. A ex-esposa sente algo muito estranho, comentando que aquele caminho não leva pro trem nem pro aeroporto. O maluco tenta entender essa rota, notando que a estrada leva pro distrito de luxo XH. O casal fica em alerta, percebendo que ele não planeja sair da cidade. A ex-esposa fica indignada com essa mentira, garantindo que ele não vai conseguir ficar em nenhum hotel abaixo de 4 estrelas pelo boicote. Fang Shao se sente seguro por conta disso. Chegando na frente do luxuoso hotel Four Seasons Xilak, o táxi para. Pode falar que essa pronúncia mereceu o seu like. Perguntando se o nosso protinha planeja se candidatar a uma vaga de garçom ali. Os vilões estacionam logo atrás. Ela grita que a família Wang já bloqueou qualquer emprego pra ele, pegando o celular pra ligar pro gerente do hotel e avisar sobre o lixo. O playboy quer o bloqueio imediato dele, ordenando que Xiao Qiang não contrate nenhum Yeshen. O vilão tenta exercer o seu
seu poder. Ficando surpreso com a resposta do gerente, Fang Shao muda a expressão. Descobrindo que ninguém com esse nome pediu um emprego, o vilão fica sem entender o que o Prota faz ali. E os dois miseráveis começam a suspeitar que ele pode estar hospedado ali. Não querendo acreditar na ideia dele pagar uma diária de R$1.000 com o limite de 2.000 no cartão, a ex-esposa acha isso impossível. E então eles decidem perguntar diretamente pro gerente. Confirmando que o Ye Shen que eles mencionaram acabou de fazer o check-in, a recepcionista choca o casal de miseráveis. Ficando impressionados ao saber que ele pagou 7 noites adiantadas, o maluco calcula o prejuízo de mais de 50 mil. Descobrindo que o valor é muito alto e que o Prota é implacável nos gastos, o maluco chega a perder o ar. Revelando que ele reservou a suíte presidencial, a funcionária deixa os malucos em choque. Gritando que a suíte custa 80 mil por noite, que as 7 diárias somam 560 mil, a ex-esposa surta com esses valores. Perguntando se ela tem certeza que ele não roubou esse dinheiro nas contas da casa, o amante tenta encontrar uma explicação. Ficando pálida e sem resposta, a ex-esposa percebe que nunca conheceu o homem com quem foi casada. Confirmando que o Ye Shen pagou mais de 560 mil no hotel, o playboy Fang Shao fica sem palavras. Recebendo a notícia de que ele ainda deu 10 mil de gorjeta pra funcionária, a ex-esposa quase desmaia de ódio. Gritando que esse dinheiro é da família Wang e perguntando quem deu autorização pra aceitarem o lixo, o vilão tenta intimidar a recepcionista, esquecendo a gorjeta por um momento e tentando entender de onde veio tanto dinheiro. Fang Shao tenta achar uma lógica. Suspeitando que ele roubou antiguidades da casa da avó para vender, a ex-esposa começa a criar uma narrativa criminosa. Decidindo ligar para a família para checar se algo sumiu, Jia Yao já prepara a denúncia contra o ex. Mostrando a fachada do hotel Anyao, o cenário muda para onde a presidenta Kim tá, perguntando se a empresária também vai embora sem ver o doador do bracelete. O mestre de cerimônias tenta segurá-la. Ficando impaciente com a demora do misterioso em aparecer, a presidenta Kim decide que tem coisas mais importantes para fazer. Olhando pro salão vazio e percebendo que ninguém mais vai chegar, os convidados perdem essa esperança. Começando a acreditar que o bracelete realmente veio do Ye Shen, a empresária reflete em silêncio por um segundo. Atendendo a ligação da filha no meio do banquete, a sogra pergunta se o divórcio finalmente aconteceu. A garota grita pra mãe que ela precisa checar as antiguidades, porque o bastardo deve ter vendido tudo pra pagar o hotel. Ficando em choque com a possibilidade do roubo, a sogra espalha a fofoca pra presidenta Kim e pros outros convidados. A mulher respira aliviada por descobrir que o garoto não é um figurão, mas apenas um ladrão comum. Isso na cabeça dela, né? Porque na verdade a gente sabe muito bem que é o Protinha que manda na bagaça toda. Se levantando pra ir embora e deixando os assuntos financeiros dos Wang nas mãos deles, a presidenta Kim se retira do lugar. A matriarca velha se despede da empresária e promete resolver o crime do ex-genro. Saindo do salão junto com os outros convidados, os falsos ricos fogem. Perguntando por que a filha só descobriu o roubo depois de assinar o divórcio, a sogra fica boladona. Contando que o Ye Shen reservou a suíte presidencial por uma semana, a mãe suspeita que ele limpou o cofre da família. Batendo na mesa e chamando o ex-genro de criminoso ingrato, a matriarca exige uma busca imediata na mansão, ordenando que os filhos e a neta Yuan Yuan fiquem ali enquanto os outros vão checar o inventário. A velha comanda a operação. Mostrando a entrada da luxuosa Vila Xishan, a cena foca na busca desesperada por itens perdidos. Vasculhando a sala de antiguidade e quadros, o primo e o tio tentam achar o que falta. Voltando 20 minutos depois com a notícia de que nada sumiu daquela sala, o primo fica confuso. Eles então confirmam que as salas de artes estão intactas e que a casa não perdeu nenhum valor. Pensando que se nada sumiu, o dinheiro do Ye Shen realmente não veio da família Wang. Sugerindo uma segunda busca mais detalhada para não deixar nada passar, o tio insiste em ferrar o nosso garoto. E o miserável fica lá tentando achar qualquer prova, qualquer coisinha. Encontrando um relógio de edição limitada que pertencia ao avô, o primo vê sua chance de ouro. Ele então declara que um relógio sumiu do quarto dele para criar uma evidência falsa, mostrando o relógio de 5 milhões para a sogra e afirmando que agora entendem como o lixo pagou a suíte presidencial. O plano de fraude tá pronto.
pronto. Gritando que o relógio favorito do falecido marido foi levado, o miserável faz um drama teatral para convencer a todos, ordenando que tragam Yeshen de volta para que ela possa cortar as mãos dele. A matriarca entra em fúria, pedindo pro primo e pro tio capturarem o garoto no hotel. A velha ordena a caça ao tesouro, fingindo que a ferida da agressão anterior ainda dói para não ter que encarar o prota. O primo covarde dá aquela boa e velha recuada, saindo sozinho para resolver o problema. Enquanto o sobrinho foge para um hospital de conveniência, o tio assume a frente, ligando para Jiao Yao e informando que ela tá vigiando o hotel. O plano continua, focando na fachada do hotel Xizilac. A tensão aumenta ainda mais, ficando em choque ao saber que o ex roubou um relógio de 5 milhões. A ex-esposa se sente com a razão, decidindo que agora vai acabar com a raça dele de uma vez por todas. Ela caminha furiosa pelo corredor do hotel, perguntando o número do quarto. A maluca já começa a preparar esse escândalo, imaginando que vai recuperar o relógio e humilhar o ex na frente de todos. Jiao Yao mal consegue conter a certa empolgação, notando que a mulher parece animada demais para ver o ex-marido. O maluco Fang Shao sente uma pitada de ciúme, avisando que ela não pode fazer cena ou chamar a polícia ali para não ofender o dono do hotel. O maluco tenta ser racional, chamando Fang Shao de covarde e decidindo que ela mesma vai resolver. A ex-esposa avança sozinha, esmurrando a porta da suíte presidencial e gritando pro ladrão abrir. Imediatamente, a maluca faz um barraco, ficando vermelha de raiva por ser ignorada. Ela continua xingando o nosso prota. O nosso prota se pergunta: meu Deus, por que diabo essa mulher tá me perturbando ainda? Nosso prota então abre a porta e dá de cara com ela, perdendo até a fala por conta do físico do prota, que ela chamava de inútil. Ela fica paralisada, notando que o ex-marido realmente tem um abdômen definido. Jiao Yao fica paralisada por um segundo, pensando que se soubesse disso antes teria mandado ele andar sem camisa pela casa no verão. A maluca tenta focar no crime. Ela pergunta se ele roubou o relógio Richard Mille do avô, questionando que o relógio Richard Mille seria esse, afirmando que a avó sentiu falta de um relógio de 5 milhões e que só pode ter sido ele, zombando que não tem como ele pagar uma suíte presidencial sem o dinheiro do roubo. A ex-esposa se sente vitoriosa, pensando que os Wang são inacreditáveis por sempre culparem ele pelos erros da família. O nosso prota se cansa desse jogo maldito, garantindo que nunca tirou um centavo da família e muito menos roubou um relógio. O nosso garoto manda a mulher embora, cansado de tudo aquilo, e fala que vai voltar pro seu quarto e continuar o seu banho refrescante, declarando que roubar 5 milhões dá pelo menos 15 anos de prisão. Ela ameaça chamar a polícia no viva voz, mandando ele ajoelhar e confessar o roubo para ganhar uma chance de perdão. A ex-esposa tenta humilhá-lo mais uma vez, gritando para ele abrir a porta. Enquanto ela termina a ligação para a delegacia, a vilã faz o último show de agressividade, pensando que a mulher é louca por achar que ele ajoelharia agora. O nosso prota volta para dentro do quarto, comemorando que a polícia já tá a caminho e que ele vai apodrecer na cadeia. A mulher louca se sente no total controle. Agora a gente vai pro local onde tá a família Wang, ficando em choque ao saber que a neta chamou a polícia para questões de família. A velha matriarca se preocupa com a imagem pública, reclamando que o Yeshen não faz mais parte da família e que agora deve ser punido pelas leis externas. Os Wang autorizam a prisão, torcendo para que o ex-genro seja condenado por toda a vida. A sogra espera que a mancha na família suma com ele. Chegando 10 minutos depois com o chefe de polícia local, o clima fica ainda mais tenso, acusando o ex-marido de ter roubado o relógio e usado o dinheiro para pagar a suíte de luxo e acompanhantes. Jiao Yao mente pros oficiais. Ela pede pros policiais prenderem o lixo o mais rápido possível, e eles perguntam onde que é o quarto dele. Observando o telefone tocar na mesa e nosso prota ignorar a ligação, a cena mostra o desprezo dele pelo caos lá fora. Tá dando aquela dormida, né? Até porque o caba tem que descansar, pô. Ela continua tentando entrar em contato com o nosso prota, só que sem sucesso. Decidindo subir e arrombar a porta se necessário, os policiais e a ex-mulher avançam pelo elevador. Nosso prota então ouviu os oficiais batendo na porta, perguntando se seria o Yeshen mencionado na denúncia do roubo de 5 milhões. O oficial começa o interrogatório, afirmando que nunca pegou nada da família Wang e que as acusações são infundadas.
gritadas, o nosso prota mantém a voz firme para não deixar montarem em cima dele. O policial então quer saber como ele vai provar isso para eles. Questionando como um desempregado teria dinheiro para uma suíte de 80 mil a diária, o policial desconfia da origem desse dinheiro. Se virando e pegando um documento em cima da mesa, o nosso prota decide revelar a sua cartada final, na verdade a sua prova, né? Mostrando o contrato de transferência de ações do grupo Huansheng, o clima na sala muda instantaneamente, declarando que agora é o maior acionista do grupo e o novo CEO nomeado, o nosso garoto cala-boca de todo o mundo, entregando um cartão de visitas de metal com diamantes cravados e letras em ouro. Ele prova o seu status de poder. Notando que o cartão sozinho deve valer 10 mil reais, os policiais começam a suar frio, perguntando se podem checar as informações dele no sistema Skye. O oficial tenta validar esse documento. Ligando pro fundador do Skye, que foi colega de faculdade do seu irmão, nosso prota pede para desbloquearem seus dados por 10 minutos, ordenando que a proteção de dados seja retirada para que a polícia possa ver quem ele é. O nosso garoto comanda esse jogo, avisando que agora a busca tá liberada. Ele espera o resultado no tablet do oficial, ficando impressionado ao ver a foto e o cargo de CEO do grupo Huansheng na tela. O policial perde até a fala, confirmando que o perfil é real e reconhecido pelo sistema nacional. A autoridade percebe o erro gigantesco que cometeu, suspeitando que pode ser obra de um hacker. O oficial mais jovem tenta duvidar, mas o chefe Lee o corta. Nosso prota então decide revelar os dados bancários na tela do celular para acabar com qualquer dúvida. Ele então começa a abrir o aplicativo para provar, né? Revelando o extrato de pagamento da suíte e o saldo restante na conta, ele deixa os malucos impressionados com tanto dinheiro. Nosso prota pensa que foi uma sorte ter assinado o acordo pré-nupcial para ela não checar o saldo bancário dele, afirmando que apenas um dos seus cartões já vale mais do que todos da família Wang reunida. Ele encerra a discussão, perguntando se ele é um jovem mestre de alguma família rica e por que aceitou casar com Zhuang. O chefe Lee tenta entender esse mistério, contando que foi um arranjo de família e que não tinha escolha. O nosso garoto pede o segredo absoluto para os policiais, garantindo que a privacidade dele vai ser preservada e que ninguém saberá do encontro. O oficial se curva em respeito, se despedindo do chefe Lee, mandando ele seguir o caminho dele. O nosso prota volta para sua tranquilidade. Eles então informam pro casal de miseráveis que o prota não pegou nada deles e que é melhor eles procurarem melhor em casa, gritando que isso é impossível e perguntando como ele teria dinheiro se não fosse do roubo. Eles ficam desesperados, questionando se existe no mundo um entregador falido que vale 10 bilhões. O policial joga a realidade na cara dela, avisando que sem provas concretas não pode prender ninguém. O oficial exige vídeos ou fotos do crime para agir, mandando a mulher parar de chamar o ex de lixo ou pobre. O chefe Lee a repreende por ser tão cruel com quem já foi seu marido, ficando pálida ao descobrir que o Yeshen pode ser um cara muito rico. Xiao Yao começa a tremer de arrependimento, zombando que ela jogou fora um marido de 10 bilhões e que agora quem vai sofrer é ela. O oficial vai embora rindo de alegria, olhando pro elevador e se perguntando se tinha outra mulher no quarto. A maluca sente o ciúme na hora, confirmando que o Yeshen tava sozinho e que não havia mais ninguém ali. O policial encerra essas dúvidas, pensando que ele ainda a ama e por isso não trouxe ninguém. A ex-esposa tenta se enganar com um sorriso falso. Observando a cena de longe e notando que a agressividade da polícia sumiu, o amante Fang Xiao fica desconfiado. Atendendo a ligação do primo, Xiao Yao descobre que o plano da denúncia falhou miseravelmente, contando que a polícia disse que não há evidências. A maluca informa o irmão sobre essa derrota. Ele então sugere forjar provas de que o Yeshen vendeu o relógio para incriminá-lo de qualquer jeito. Olha que cara desgraçado, mano. Esse cara tinha que apanhar muito, na moral. O moleque então promete que vai dar um jeito de mandar o garoto pra prisão com um recibo falso. O maluco miserável então confirma o plano e desliga o telefone, ficando apreensiva com a ideia do irmão ser preso se a fraude for descoberta. Xiao Yao hesita apenas por um segundo. Na mente dela, ela fica imaginando se não tivesse se separado dele, estaria numa vida bem feliz e tranquila. Ele então fala pra ela pra eles passarem uma noite juntos, pra dar aquela relaxada depois de toda essa confusão. A garota fica bolada e fala que ele nem conseguiu lidar com o ex dela e ainda quer dormir com ela. A garota fica boladona e mete um tapão na cara dele e não quer saber de dormir com ele não. Ela se vira pra ir embora e ele fica pensando que o protinha estragou a sua noite. E o maluco fica lá no fundo só observando toda essa confusão.
O vilão fica boladão e ordena que o segurança avise no momento que o ex-marido sair do hotel. Pelo visto ele quer preparar uma emboscada. Mostrando o amanhecer às 6 da manhã, o cenário muda pro luxuoso hotel Four Seasons. Nosso protinho então tá pronto pra sair, pra ter aquela saída de negócios. Suspirando de paixão ao ver o nosso prota passar, uma funcionária do hotel se pergunta quem será a sortuda que vai casar com ele. E o nosso protinha segue de boa, caminhando pelo corredor. O maluco então faz o que Fang Shao pediu e avisa que o protinha acabou de sair. Tendo a certeza de que o garoto tá indo pra região central, o vilão segue o táxi do prota de perto. Nosso prota então chega no prédio do grupo Huasheng 20 minutos depois, pensando que a presidenta Kim disse que ia cortar todas as opções dele ontem e se perguntando qual será a reação dela hoje. Ao mesmo tempo, o segurança avisa o cabeludo e ele pergunta o que o Ye Shen tá fazendo lá. Ele fica pensando se o prota vai ir lá pra se vingar dela. Ela então recebe uma ligação desse miserável. Pegando o celular, ela pergunta quem é. Ela fala porque o Fang tá ligando pra ela. O Fang fala que o prota foi visto na sua empresa e que ele pretende se vingar dela. Mas a mulher fala pra não se preocupar porque tem muitos seguranças lá. Ele solta a bomba pra ela falando que nosso protinha tem um cartão de acesso e que já tá subindo. Ela não acredita que nosso garoto tem um cartão e começa a tremer só de pensar no protinha. Já no capítulo seguinte, o Fang Shao fala pra senhorita Kim que aquele moleque roubou o relógio da família Ang. E pior que isso, ele ainda vendeu por 5 milhões. Por conta desse dinheiro, ele provavelmente comprou o cartão de acesso de algum funcionário. Isso pra ele seria algo básico com 5 milhões. O safado então diz que tá preocupado com a senhorita Kim, muito porque ela é muito bonita. Se por algum acaso o prota subir e fazer alguma coisa com ela, nem que seja um corte, isso vai partir o coração dele. A Kim agradece pelo aviso e diz que vai mandar alguém dar uma olhada na empresa agora mesmo. O gaduzão diz que também vai lá pra empresa pra ajudar a sua irmã Hong Yan. Olha a intimidade que ele tá puxando. Hong Yan é mais senhorita Kim não, ó. Não dando muita trela pra ele, ligando pra sua assistente, no caso a Hong Hong. Ela diz pra garota correr pra empresa porque tem alguém suspeito lá dentro. E se tiver realmente, pode chamar a polícia na hora. Meia hora depois, lá no grupo Huasheng, a sua secretária finalmente tá chegando na empresa. Essa daí é a Zhou Hong Hong, a secretária da nossa querida senhorita Kim. E pense numa secretária, meu amigo. O pessoal até fala que ela é tão sexy quanto a senhorita Kim. Quer dizer, a senhorita Kim com certeza é mais. Só que essa garota ganha na simpatia, sabe? Bom, chegando na sala principal, ela já entra perguntando quem é o prota, como ele entrou e por que invadiu a empresa. O prota olha pra ela com cara de desdém e pergunta: quem é tu, Satanás? Não, brincadeira, ele não fala exatamente Satanás, mas ele pergunta quem é a desgraçada. A garota se apresenta como secretária particular da diretora Kim. Seu nome é Zhou Hong Hong. O prota não entende porque a Kim gostaria de uma secretária mulher. Normalmente, pessoas como ela prefeririam 1000 vezes um homem, sabe? Pra pisar, xingar, vocês entenderam. Vendo que o prota tá viajando, a mulher então bate na mesa. Ela manda o homem perguntar logo o que ele veio fazer aqui e por que tá na empresa. Bom, revelando sua identidade, o prota diz que é Zhou Shen, o novo presidente do grupo Huasheng. Isso quebra as pernas da garota na hora. Ela imediatamente já começa a se desculpar dizendo que não sabia que ele era o presidente. Ela é muito burra, não percebeu, não imaginou. Até que era óbvio, né? Quem mais estaria na sala do presidente? Quem teria acesso a ela? Mas por favor, perdoa, porque a diretora Kim disse que teria um invasor aqui. O prota diz que certo. Ela pode voltar a trabalhar. O moleque meio que entende que a família Wang meio que seguiu ele, descobriu que aquilo ali era o seu trabalho e meteu uma dessa. Tá parecendo mais uma família de encosto. O prota então joga pra assistente, que ouviu dizer que a diretora Kim é a presidente mais bonita da cidade. Se ela chegar, ela deve subir imediatamente pro seu escritório. O prota diz que quer ver o quão bonita a vice-diretora realmente é. Tempo depois, já no banheiro, a Hong Hong tá no telefone com a senhorita Kim. Ela diz pra sua chefe que não era um suspeito, e sim o presidente Ye, o presidente que caiu de paraquedas no grupo. Ele já chegou na empresa e disse que quer ver ela o quanto antes. A Kim fica assustada, percebendo que o diretor finalmente tá na empresa. A Kim diz que tudo bem. Ela tá correndo pra empresa e logo já chega. Papo que em 10 minutos ela já tá no saguão. A sua assistente também vai receber ela na portaria, pra atualizar de toda a situação, sabe? A Kim pergunta onde tá o presidente Ye, e ela diz que tá no escritório. Ele pediu que assim que ela chegasse, fosse direto pra lá. Só que olhando ao redor, a Kim percebe que todo mundo chegou cedo hoje. Ela pergunta qual é o motivo disso. Bom, a sua assistente diz que no grupo da recepção, todo mundo já tinha avisado que o presidente estava chegando. E também disseram que ele era super gato, então todo mundo se arrumou e veio na hora. A Kim pergunta quão gato ele seria. E a Hong Hong diz que bem gato ao ponto de ser tipo aquele ator famoso. O moleque é muito jovem, deve ter uns 23 anos. Isso deixa a diretora Kim surpresa. Pra ela chegar na vice-presidência, ela já tinha 32 anos e isso já é
muito raro. Imagina um moleque ser presidente aos 23, se virando. Há quem diz que é pra ela avisar todo mundo, que é pra agir normalmente, profissionalmente. Não é pra ficar babando o ovo do presidente. Se elas deixarem isso acontecer, meio que depois ele pode querer menosprezar todo mundo. A Hong Hong avisa que vai dar o recado, mas ela sabe que ninguém ali tem chance com o presidente Ye, a não ser a diretora Kim, que é a única que tá na altura dele, acompanhando a sua chefe. A garota também diz que o presidente Ye elogiou a senhora como a presidente mais bonita da cidade de Yun, fora que ele chegou muito cedo. Talvez seja pra ver a vice-diretora o mais rápido possível. A Kim avisa ela pra não dizer besteira. Ela tá no mundo dos negócios da cidade de Yun há tantos anos que não tem um homem nessa cidade que ela não consiga dobrar. Ainda mais esse moleque novinho, 23 anos, e vai ser fácil demais. As meninas começam a pensar que realmente é verdade. Não tem um homem que a diretora não consiga dobrar ou fazer as suas vontades. Logo, logo, esse garoto vai se ajoelhar aos pés dela pra crescer nessa vida. Elas vão ter que aprender direitinho com a diretora como é que se dobra um homem e faz ele fazer as suas vontades. A diretora ainda avisa que daqui a pouco, quando entrar, vai deixar uma parte da porta aberta para que elas consigam ver e ouvir. Assim elas vão aprender como é que se doma um moleque. As garotas ficam felizes da vida com isso. Vai poder aprender na prática. O pessoal já pensa que se de fato ela conseguir fazer o presidente se ajoelhar pra ela, seja pra mexer no sapato ou qualquer outra coisa, e se isso chegar no ouvido dos funcionários, todo mundo vai perceber que até o presidente obedece às ordens da vice. Traduzindo, a moral da mulher na empresa vai lá em cima. Isso pra quem é sua vantagem, porque sua posição na empresa vai ser agora inabalável. Bom, finalmente chegando na sala, ela fala pro presidente que é ela, a vice-diretora da empresa, Kim Hong-wan. Por mais que o garoto esteja de lado, ela percebe que realmente ele é do tipo ator coreano. O seu perfil realmente é muito bom, e isso porque ele tá de lado. Mas ela tem a sensação estranha que já viu aquela fisionomia antes. Bom, soltando os papéis e começando a se virar, não dá nem tempo dele terminar a olhar pra cara dela, porque o pessoal lá fora tá curioso pra ver qual vai ser a reação dele quando vê a diretora. Mas não é ele que vai ficar empolgado ou algo assim. Na verdade, a vice-diretora. Pois é, ela finalmente descobriu que é o Ye Shen. Na hora, já imaginando a cagada que fez, ela se joga no chão. Quem se ajoelhou no final das contas foi ela. O pessoal lá de fora só não entende o porquê que foi a diretora que se ajoelhou. A Hong Hong tenta entender como isso aconteceu. Só que ela tentando entender, digamos que ela acaba esbarrando um pouquinho na porta. E é assim que ela esbarra, claro. O prota já olha naquela direção. E as meninas começam a correr, percebendo que foram descobertas. Mas voltando pra nossa querida diretora Kim, o prota pergunta pra diretora o porquê ela se ajoelhou assim que viu ele. Uma cerimônia dessa ele não vai aguentar, poxa. Mas a diretora pensa que, poxa, se ele não aguenta, então por que não ajudar ela a levantar? Por que deixar ela passar por essa vergonha e nem pensa em ajudar? Mas isso nem é o mais importante. O mais importante é a maldita família Ang. Se não fosse por eles, ela nem teria falado nada com seu chefe. A única coisa que ela poderia fazer agora é o que ela realmente faz: implorar por desculpa. Ela diz pro presidente Ye que errou. Mas, por favor, será que ele pode perdoar pelo que ela disse ontem? O prota pergunta ontem? Ah, ontem. Ontem, quando ela disse que eles dois eram namorados, chegando mais perto e dando um abraço nela, o prota até ouviu dizer que ele mesmo alugou uma ilha pra pedir ela em namoro. Só que qual era o nome da ilha mesmo? A garota, constrangida pra caramba, diz que sabe, ela errou. O prota diz que se for assim, tudo bem. Mas primeiro, ela deve levantar pra eles poderem conversar direito. O garoto também pede pra que ela feche as cortinas do escritório. Se os outros funcionários virem, talvez não pegue muito bem pra eles dois. Já sentado, ele pergunta pra diretora Kim se ela se lembra que ontem avisou que ia cortar todos os membros de sobrevivência dele. Só que agora ele é o presidente do grupo Huan Shen. Traduzindo, o chefe dela. Como é que ela vai conseguir cortar os seus meios de sobrevivência ou banir ele agora? A Kim diz pro presidente que ela não imaginava que uma pessoa de status como ele seria simplesmente um genro residente da família Wang. Ela sabe que seu erro já não pode ser consertado, então aceita qualquer punição. Se ele pedir, ela pode ir até lá pra tomar umas palmadas. Se ele preferir xingar, também pode xingar. Se quiser banir ou demitir, ela vai aceitar isso também. O prota percebe e pensa que a diretora Kim realmente não é uma mulher simples. Ela não entrou em pânico e nem terceirizou o problema. Ela assumiu a própria culpa. Sendo assim, ele diz pra ela que não vai demitir. Ontem, ela foi a única pessoa que deu uma chance pra ele. Se ele realmente fosse um genro residente comum, com certeza ela seria sua salvadora. Chorando um pouquinho, ela agradece bastante ao prota. Ela até promete que no futuro vai servir muito bem a ele. O prota diz que ele pode perdoar, mas as outras pessoas que estavam naquele
dia no banquete, acho que disseram que ia cortar o seu meio de sobrevivência. Essa daí ele vai ter que empurrar firme. A mulher diz que concorda com o prota. E a partir de agora, não precisa chamar ela de diretora Kim. Pode chamar de Hong-Wan. Só Hong-Wan. O prota diz que, pois bem, o garoto fala que primeiro, ele quer as informações pessoais de todas as pessoas que cortaram o seu meio de sobrevivência. Ou pelo menos tentaram, né? A mulher diz que sim, fará isso imediatamente. Só que ao mesmo tempo, ela pensa que a cidade, a partir de agora, vai ter uma grande agitação no mundo dos negócios. Porque se esse moleque de fato começar a agir, vai sobrar pra ninguém. Meia hora depois, ela já juntou todas as informações e tá entregando pro prota. A primeira pessoa que ele repara que tá na lista é o maldito Fang Xiao. Na época, sua ex-mulher jogou na cara dele que a família do Fang Xiao tem quase 10 bilhões. Totalmente diferente dele, que na verdade é um inútil. Só que agora, o prota questiona a Kim sobre isso. Ele pergunta se é realmente verdade que eles são uma das principais famílias. A Hong-Wan diz que realmente eles podem até dizer que é uma família de primeira classe. Só que talvez eles realmente tivessem 10 bilhões há 2 anos atrás. Só que agora encolheu pra caramba. Eles devem ter uma quantidade de ativos aí entre 3 a 4 bilhões. Quase a mesma coisa que a família Wang. E é nessas horas que a gente repara a disparidade entre o prota e essas famílias. Só o nosso garoto na conta, ele tem 10 bi. Imagina a quantidade de dinheiro que tem a família dele, meu amigo. Bom, a vice-diretora fala que a família Ang tem um projeto que eles estão querendo financiamento. O financiamento é aproximadamente de 70 milhões. O bom é que isso gera vários benefícios pra eles. Na verdade, pra eles não, pra ela. Só que ela vai devolver todos esses benefícios e dizer que os assuntos estão encerrados imediatamente. O motivo dela tá fazendo isso é claro. A família Ang vacilou com o prota, então ela quer desvincular toda a empresa dessa família. Mas o prota diz que não precisa. São duas coisas totalmente diferentes. No final das contas, negócios são negócios. Mas será que ela pode trazer o plano do projeto pra ele dar uma olhada? A Hong-Wan diz que vai buscar imediatamente. E o prota pede pra ela esperar um pouquinho, porque ele vai junto. Assim eles pegam logo de uma vez. Só que ao mesmo tempo, lá embaixo, na recepção, adivinha quem é o maldito que tá chegando? Uma mulher. Na hora reconhece e diz que ora. Se não é o jovem Fang. Mas o Fang não reconhece muito ela. E pergunta quem seria a doida. Ela pergunta se ele não a reconhece. Será que ele não se lembra de um dia que tava triste lá no bar, bebendo pra caramba? Eles acabaram bebendo juntos e depois eles foram, sabe? Então, aquela parte mais empolgante da noite, o Fang só pensa que com certeza tava bêbado pra caramba pra pegar essa baranga. Mas como pode usar ela, ele diz que lembra sim. Mas e ela? Por algum acaso trabalha na Rua Shen? Com ela respondendo que sim. Ele diz que a vice-presidente tá em extremo perigo. Será que ela poderia levar ele lá pra cima pra ajudar? Um minuto depois, ele escuta as garotas falando exatamente assim. Quando ela viu o vice-diretor, se ajoelhou na hora. Prestem bastante atenção nessa fala, porque eu tenho certeza que vai dar merda lá na frente. Bom, se aproximando da Hong, ele pergunta onde tá a diretora. Mas Hong diz que ela tá no escritório, mas ele tem hora marcada? O maldito, ao invés de responder, simplesmente sai entrando. Só quando ele abre a porta, acaba vendo algo que ele não esperava. O Ye Shen bem tranquilo com a Kim. O doido da cabeça, assim que vê os dois, começa a xingar o prota pra caramba, chama ele de genro vergonhoso, abandonado, ladrão safado e daí vai. A Hong-Wan, revoltada, já pergunta quem deixou ele entrar. Mas o inútil, ao invés de escutar, só fica xingando mais ainda o prota, falando que ele tá tramando contra a vida da diretora Kim. Mas ainda mete uma de doido e diz pra irmã Hong-Wan não ficar com medo. Diz ele que vai pôr aquele lixo pra fora agora mesmo. Mas no final das contas, só acaba tomando um tapão na cara. Ela diz pra esse maldito não chamar ela de irmã Hong-Wan, e sim diretora Kim. O idiota começa a se perguntar o que tá acontecendo. Por que ninguém parece surpreso com a presença do Ye Shen? Gritando que entendeu, ele diz que o prota não veio aqui pra se vingar, mas sim pra ser segurança dela. E o prota fica calado, pensando que esse idiota tá viajando pra caramba. Da onde ele tira essas coisas? Ele tá tirando essa maluquice porque ele escutou aquele papo de se ajoelhar na frente da diretora, sendo que foi ao contrário. Então é isso que ele argumenta com o prota. Ontem, no banquete, a diretora convidou ele pra ser funcionário, pra virar segurança. Só que na hora ele não quis, só pra bancar o machão. E depois, agora, hoje, no caso, né, voltou aqui implorando, se ajoelhando, se voltando pra diretora Kim. Ele diz que ela não pode aceitar ele como funcionário. Ontem, no banquete, ela prometeu pra família Ang. Os meios de sobrevivência desse idiota devem ser cortados. Atrás da porta, adivinha quem tá lá escutando tudo? A nossa secretária é fofoqueira pra caramba. E ela tá bem surpresa da diretora Kim querer cortar os meios de sobrevivência do presidente Ye, dando um tapa no Fang. Ela pergunta quando foi que ela disse isso, chamando pela Hong. Ela manda a garota acompanhar ele até lá fora
nunca mais deixar entrar na empresa. E claro, é pra demitir o funcionário que trouxe ele até aqui em cima também. Já cercado pelos seguranças, o idiota já começa a falar que é ilustre jovem mestre. E o pior é que ele tomou um tapa em público. Tudo por conta de uma vadia, então, sendo arrastado pra fora. Ele grita pelo Yeshen. Ele diz pro garoto não se sentir todo confortável, porque virou segurança. Todo o grupo ainda pode pegar o garoto. E isso vai acontecer quando ele menos esperar. Já dentro do seu carro, o maluco tá lá, puto com a senhorita Kim. Ele diz que ela é uma vavá, que subiu na vida usando homens e tal. Mas tudo bem, tudo bem. Ele agora vai lá na família Ang e vai avisar que eles foram, entre aspas, traídos. A Kim aceitou o Yeshen como segurança. Isso é inadmissível. Sendo assim, uma hora depois, na Vila Xishan, o pessoal da família An tá recebendo a notícia. A véia tá descobrindo que o Yeshen virou segurança da Hongwan. O Fang diz que, pois é, ele viu com seus próprios olhos. O Yeshen apareceu no escritório pegando documentos pra ela. Olha como é que esse cara entende as coisas erradas, meu Deus. Bom, os primos da ex do Prota começam a ficar surpresos com essa fala. O idiota também diz que assim que chegou no grupo Huan Shen, ouviu dizer que o próprio Yeshen, assim que viu a senhorita Kim, se ajoelhou no primeiro segundo. Ele ficou lá, implorando por perdão. O maldito ainda completa que a senhorita Kim já tava de olho no moleque desde ontem. Deve ter amolecido o coração e aceitado aquele idiota. Quem não gosta nada disso é a Jiaki. Ela diz que o Prota é um desgraçado. Se ajoelhou pra outra mulher. Ela deu várias chances pra ele se ajoelhar e pedir desculpa, mas ele não fez. Se ele tivesse feito, ela até poderia ter perdoado. Podia não divorciar ou qualquer coisa do tipo. Até mesmo não chamar a polícia. Ela até fala que se casou com ele por 3 anos e o maldito nunca se ajoelhou pra ela. E agora tá se ajoelhando pra outra mulher. Mas sua irmã ainda fala pra ela que, pelo visto, seu charme não é isso tudo. Não é o suficiente. Se o Yeshen fosse marido dela, com certeza estaria rastejando uma hora dessa. Ia se ajoelhar pra lavar os pés dela todo santo dia. Mas Jiaki diz que nesses últimos 3 anos, ela foi boa demais pra ele. Se ela tivesse outra chance, com certeza faria esse maldito se ajoelhar. Chegando até a sua avó, ela começa a fazer cara de tristeza, falando que a Hongwan quebrou a sua palavra. Eles devem cortar relações imediatamente com ela. Só que ao invés de receber palavras de conforto, na verdade ela toma um tapão. A sua avó pergunta se ela tá maluca. E o financiamento de 70 milhões? Vai tirar da onde? Do bolso dela? A família toda tá na mão da Hongwan. Não é hora de virar inimigo daquela mulher. O pior é que até o pai da ex do Prota fala pra garota que sabe que ela tem inveja da diretora Kim. Mas ela realmente tem mais lábia que a garota. E ela precisa aceitar. Chorando, a garota diz que se ninguém ajuda, se ninguém da família vai botar a mão, ela mesmo vai lá no grupo Han Shen e vai trazer aquele idiota. Mas a sua avó grita, mandando a pirralha ficar quieta. Ela diz primeiramente pro seu filho ligar pra Hongwan. Ela quer falar primeiramente com aquela mulher pessoalmente, falando com a diretora Kim. A velha diz que ouviu dizer que o genro agregado da família deles foi trabalhar pra ela como segurança. Se a velha soubesse que ela tava de olho no Yeshen, teria entregue ele há 6 meses atrás. O problema é que ontem ela disse que ia apoiar a família Ang. No caso, cortar todos os meios de sobrevivência desse idiota. Só que hoje ela voltou atrás com a sua palavra. Será que ela poderia pelo menos dar uma explicação sobre isso? Há quem diz que não foi meio assim, mas de qualquer forma, realmente ela deve desculpas. Ela não pode continuar cumprindo o que prometeu ontem. Infelizmente, eles vão ter que ficar na mão. Só que por dentro, a garota só tá pensando que se a senhora Wang descobrir quem é realmente o genro dela, vai ter um treco. Enquanto a Jiaki se contorce, a avó dela diz que tudo bem. Todos são da mesma família, então se ela quiser ficar com o moleque, pode ficar com ele. Sobre o Yeshen, ela pode deixar pra lá, mas sobre o financiamento de 70 milhões, ela não vai voltar atrás com a palavra, vai? A Kim diz que sobre o projeto, ela falou diretamente com o presidente Ye. Ele achou uma boa ideia, até gostou demais, só que ele quer saber sobre mais detalhes do projeto. A velha fica um pouco surpresa sobre o presidente Ye ter visto o plano de negócios e pior, ter gostado, mas tudo bem, ela vai mandar um dos membros da família pra ir até ele e explicar os detalhes. A Kim diz que tudo bem, ela vai marcar um horário, chamando pelo seu filho Shikian. Ela diz que ele ouviu bem a ligação, ele vai ter que se encontrar com o presidente, mas na hora lá não pode estragar tudo. O cara diz que tudo bem, que ele vai deixar o presidente bem satisfeito com o projeto. Mas e agora, com o Yeshen sendo da diretora Kim, eles não vão mais atrás do moleque por ter roubado aquelas coisas? A velha manda todo mundo continuar investigando. Se eles realmente acharem provas, na hora, eles vão aplicar a lei da família. Ou eles vão mandar o moleque pra cadeia, ou vão dar de presente pra Hongwan e ela vai dever um favor. Vai ser útil do mesmo jeito. Aquele moleque ceboso que me dá uma raiva diz que já descobriu. Ele vendeu relógio pros bandidos de gangue. A véia diz pro seu neto que muito bem. Ele realmente deve conseguir todas as provas. O Yeshen, no final das contas, é só um cachorrinho. Por mais que eles se viguem, a Hongwan vai fazer grandes coisas por isso. Se voltando pra Jiaki, ela diz que o Shikyang tá negociando com o presidente. O seu primo resolveu e arrumou as provas pro roubo. Mas e ela? Na verdade, só ela não. E a família dela? Todo mundo ali naquela casa é inútil? Primeiro que ela não conseguiu nem segurar o próprio marido. Pelo visto, essa garota é um desperdício de rosto bonito. Essa carinha deveria ter sido da Wan Wan. Com certeza ela teria sido mais útil. E escutando isso, a
garota não se aguenta e começa a correr, pegando seu carro e partindo. Ela chama o Prota de desgraçado, ele fez ela passar vergonha na frente de toda a família. Mas não tem problema, agora ela vai até ele, vai dar uma boa lição no garoto. Já no estacionamento do grupo Huan Shen, a garota finalmente tá chegando. Só que assim que chega, ela dá de cara com a senhorita Kim. E pior, a garota pelo visto não vê ela sozinha, vê ela e o Prota. Assim que vê, a garota pensa que o Prota é um idiota. Foi mal se separar dela, que já ficou todo bonitão. Agora quer ficar andando de terno, todo arrumadinho. Mas não tem problema não, porque ela sai do carro virado no samurai chamando pelo Ye Shen. Ela pergunta se o garoto não tem vergonha na cara. Já virou o cachorrinho da Hong Wan. A Hong, por outro lado, começa a pensar o que essa madame mimada da família Wang veio fazer aqui. Só que enquanto ela pensa, a Gia continua xingando o Prota, perguntando se ele realmente se ajoelhou pra aquela mulher. Ele realmente se ajoelhou e implorou por perdão? Será que ele realmente consegue jogar sua dignidade no lixo assim? Se consegue, por que não se ajoelhou pra ela? Por que não implorou pra ela naquela época? Ela deu várias chances pra ele fazer isso. Bastava ele se ajoelhar e implorar. Se tivesse feito isso, ainda seria genro da família Ang. Então o Prota pergunta pra ela se ela ainda tem a cara de pau de perguntar o porquê que ele não se ajoelhou. Será que ela não acha que tá sendo abusada demais? Ontem ele pegou ela num motel com o miserável do Fang. Ele tava sendo traído na cara dura. É sério que ela ainda quer que ele se ajoelhe e peça perdão depois de pegar uma traição dessa? A garota então pergunta, e as outras vezes depois daquilo? Por exemplo, ontem no banquete, ela deu uma chance dele se ajoelhar. Depois, no hotel, mas mesmo assim ele foi teimoso. Ele poderia estar sendo marido dela ainda agora. Fora que ajoelhar é ajoelhar. Por que ele se ajoelha pra aquela mulher e não pra ela? Ela é a sua esposa. Por acaso é humilhante se ajoelhar pra própria mulher? O Prota diz que realmente se ajoelhar pra própria esposa não é humilhante, mas pra esposa que te trai é outros 500. Isso é humilhante pra caramba. Pelo visto, nesses últimos 3 anos, o Prota mimou ela demais. Ela pergunta como assim foi mimada demais. Ela que mimou ele demais. Sempre deu as coisas pra ele nunca teve nada. Mimou tanto ele que hoje em dia agora ele se tornou um fora da lei. E agora o pessoal da família tá acusando ela de não ter colocado ele na rédea. Se ela soubesse que ele ia ficar assim, teria humilhado bem mais ele. Teria que lavar os pés dela todo santo dia, toda santa noite. Mas é aí que ela toma um tapão na cara gostosinho. A Kim diz que ela traiu. Nem sequer consegue reconhecer o próprio erro e ainda fala umas coisas dessa. Como a mulher, ela não se sente envergonhada? Chorando, a Gia pergunta o porquê apanhou. Só que a Kim diz que bateu e batia de novo. Só que a Gia fala que primeiro ela roubou o seu homem e agora ainda lhe bate, intervindo. O Prota chama pela Kim e manda ela esquecer. Logo depois ele manda a Gia ir embora. No final das contas, ele não é mais o homem dela. A garota se revolta e manda ele sair do grupo Huan Shen imediatamente. Se a Hong Wan pagar pra ele 200 mil por ano, tudo bem, ela vai pagar 500 mil. A Hong Wan começa a rir disso. 500 mil? Ela realmente acha que 500 mil é o suficiente pra roubar o Ye? Se for isso, ela tá sendo ingênua demais. Até se acrescentar mais um zero, ela não vai chegar nem perto disso. Vendo os dois indo embora, a garota não consegue acreditar. O salário anual dele é de 5 milhões? Essa Hong Wan realmente tá doida da cabeça? Correndo até o Prota e segurando por ele. Ela diz pro Ye Shen que ele precisa pedir demissão imediatamente. O jovem Wang já conseguiu as provas pra provar que ele roubou o relógio. Se ele entregar isso pra polícia, o Prota vai ser preso. Mas se ele abandonar tudo e voltar se ajoelhando pra família Ang, ela vai tornar ele o seu guarda-costas pessoal. Assim ela pode convencer o Xiao Jie a deixar o garoto em paz. O Prota diz que agradece bastante pela preocupação, mas ele realmente não serve pra ser guarda-costas. Nem nos seus sonhos, não tem como ele proteger a segurança dela, enquanto vê ela indo pro motel com outro. E se o Xiao Jie realmente tem provas, então pode ir lá e denunciar. Fique à vontade pra isso. Depois disso, o Prota acelera enquanto ela fica lá gritando por ele. A garota imagina que se a Hong Wan tá pagando 5 milhões por ano pro Prota, é capaz dele ser o amante dela. O pior é que essa maldita já tem um namorado, que no caso é o presidente Ye, e ainda assim tá pegando um homem na rua. Será mesmo quem será das duas que é ser vergonha? Bom, mas deixando ela de lado, indo até a rua Setjeonzou, a gente vê ao redor uma famosa favela. Ali é um lugar um pouco perigoso. Moram realmente muitos pobres, mas também muitos chefes de gangues, principalmente esse aí, que no caso é o Gag. Quando tá tudo um caos, é porque o Gag quer. E se por um acaso você vê o Gag com a maleta na mão, é porque alguém vai perder o cocoruco, sabe? E adivinha quem foi procurar esse maldito chefe de gangue? Pois é, o Gag cumprimenta o jovem mestre Yang e diz até que é uma honra ver ele por ali. O moleque diz que veio ali pra fazer um negócio com ele. Ele tem em mãos um relógio Richard Miller que vale 5 milhões. Ele tá pensando em vender por um preço camarada, já que é pra ele, talvez 4 milhões e meio. Só que tem um detalhe, o Gag não pode dizer que foi ele que vendeu. Tem que dizer que quem vendeu foi o tal de Ye Shen. O Gag pergunta se esses machucados na cara do garoto foram feitos por esse tal de Ye Shen. O moleque diz que o Gag acertou em cheio. É um genro agregado da família do tio dele. Pra manter as aparências, a família não quer envolver
a polícia ou algo do tipo pra não ter escândalo. Só que ele não consegue engolir esses tapas que tomou. Ele quer mandar o garoto pra cadeia. O Gag diz que nisso, infelizmente, ele não pode ajudar. O Sr. Liu diz que eles não devem se meter em briga de famílias, porque no final das contas, os dois lados se ajeitam, ficam amigos e acaba sobrando pra eles. E pra completar, ainda são chamados de vilões. O jovem mestre diz que isso não vai acontecer. O Yeshen já foi expulso da família, já foi chutado pra fora. E esse tal de Sr. Liu, porque o Gag obedece ele. Um dos capangas manda o moleque calar a boca. O Sr. Liu é o chefe do Gag. O Gag diz que o Sr. Liu é o seu mentor. Sem ele, o garoto já não existiria hoje em dia. As palavras do Sr. Liu é como ordem divina pro Gag. Tentando apelar, o jovem mestre diz pro Gag que vende aquele relógio por 4 milhões. Mas o Gag diz que o Sr. Liu já disse, e essa palavra é até o fim. Ô moleque, então começa a descer o valor. Vai para 3, 2,5 e na hora fecha por 2. 2 é o limite que ele pode chegar. Aí o Gag já muda, porque o Sr. Liu também disse que negócios vêm em primeiro lugar. Sendo assim, com tanto dinheiro em jogo, por que não aceitar, né? Mas voltando pro nosso garoto, ele diz que a partir de agora, ela tá proibida de trocar na Jia Yao. Não é pra bater na garota de novo. A Hong Yan percebe que o garoto tá com pena da ex-mulher. Ela diz que aquela garota tratou ele daquela forma. E mesmo assim, ele não sente raiva disso. O Prota diz que o ódio é só o outro lado da moeda do amor. Se você ainda odeia, é porque ainda ama. Então, que diferença faz? A Hong Yan começa a pensar que não é menos esperado de um herdeiro de uma família grande. Tanto o pensamento quanto a visão são algo admiráveis. Bonito, rico, mente aberta. Ainda trata as mulheres super bem. E claro, é muito generoso. Já que a Jia não quis e não deu valor, bom, ela já tá querendo que o Protinha seja dela. Depois de um tempo, chegando no nosso destino, que no caso é o Templo Jink, a Hong Yan fala que a família Ang quer construir um residencial de primeira classe bem ali. O Prota entende isso e sabe que o negócio vai ser só pra famílias de elite. A Hong Yan diz que o lugar é perfeito. Tem de tudo um pouco, os melhores jardins, até mesmo uma floresta de bordo que dá pra fazer um piquenique lá pelas árvores. E acreditem ou não, até a fonte termal natural da cidade é ali. A única que tem na cidade inteira. Ela diz que a localização é ótima, mas o Prota realmente pretende financiar esse pessoal? Querendo ou não, essa família foi cruel com ele. O Prota diz que, na verdade, esse projeto é dele. A Hong Yan pergunta como assim? Eles roubaram a ideia do Prota? O Prota diz que não seria exatamente roubar. Meio que o garoto percebeu que a família Ang estava desesperada para ser aceita na elite. Só que depois que o velho morreu, os dois únicos netos que ele tem, no caso os jovens mestres da família, não tinha competência nenhuma para isso. Só prestaram para ficar brigando pela herança. Foi aí que então o Prota decidiu meter a mão e fazer ele mesmo alguma coisa. Por isso que ele criou esse projeto. Se você controla um residencial de elite, querendo ou não, isso aumenta o poder da família. Ele passou toda essa informação e a ideia para sua ex-mulher, e ela foi direto contar pra matriarca. E realmente, aquela velha aceitou o projeto, mas passou pro Shiki Yang. Meio que a família Ang é muito puxa-saco dessa linhagem da família. No caso, a família do Shiki Yang. No fundo, é puro machismo. Eles acham que a Jia não tem capacidade de herdar os negócios da família. Honestamente, o garoto sente um pouco de pena dela. A Hong Yan diz que isso é verdade. Ela sempre foi meio que desprezada pela família e sofria bastante pressão, até mesmo dos pais, que nem são lá essas coisas, tá? São os inúteis também. O Prota diz que realmente. E pra completar, a família ainda forçou ela a casar com ele, que querendo ou não era um genro agregado. A Hong diz que mesmo assim, isso não justifica a traição do lado dela. E realmente, não justifica um chifrinho de graça. O Prota, feliz com a resposta da senhorita Ang, acaba chamando ela pra beber um pouco com ele. Mas falando em bebida, a gente vai pra um outro lado, não com o Prota, e sim com a Jia, que tá lá com a sua amiga chamando na bebida. A amiga, brincando, pergunta por que ela tá bebendo tanto. E olha que tá cedo. Quem foi que encheu o saco dela? É só ela dizer que a sua amiga vai lá resolver. Mas a Jia diz que foi aquela vavada Hong Yan. Ela deu um tapa na sua cara. O pior é que ela não fez nada, só tava xingando o seu marido inútil. Por que ela bateria assim do nada? Quem ela pensa que é pra se meter com o lixo do Yanshen? A sua amiga fala que agora ela tem que respeitar o dono do cachorro, né? Agora o ex dela virou o cachorro de outra pessoa. Ela não pode ficar esculambando o cara assim. A Jia diz que só traiu o Prota uma vez. Que mulher bonita que não faz isso hoje em dia? Que mulher bonita que nunca traiu? A sua amiga olha pra cara dela como se fosse totalmente inocente. Percebendo isso, ela diz pra amiga que ela mesmo já fez. Só que em vez de uma, fez 2 vezes. A amiga fala que calma lá, pera aí também. A garota não precisa meter ela no meio. Fora que ela nunca foi pega pelo seu marido. Mas a Jia diz que o Prota é só um agregado. Era um genro agregado. Mesmo se ele soubesse, por que não poderia ficar quieto? Contando a verdade pra sua amiga. Ela diz que já pediu pro Prota se ajoelhar várias vezes, mas ele sempre recusou. Mas depois foi correndo pra Hong Yan, pediu desculpas, pediu pra ser guarda-costas dela, e só que não faz sentido. Se fosse por dinheiro, ela também poderia dar a ele. A amiga diz que pelo que conhece o Yeshen, nesses 3 anos, ele amou a garota pra caramba. Fora que ele não parece do tipo que troca fácil. A única coisa que faz sentido é que ele não se ajoelhou pra ela e aceitou ser guarda-costas de outra pessoa se ajoelhando, é porque quer
o respeito da Gia. Se ele por algum acaso usasse o dinheiro da Gia, ia se sentir um encostado, um sustentado, ganhando o próprio dinheiro. Ele conseguiria olhar pra ela de igual pra igual. O Yeshen só quer crescer na vida pra ser digno dela e depois pedir ela em casamento de novo. Essas palavras caíram como um leve travesseiro na cabeça da Gia. Agora a doida tá acreditando que realmente é isso. Ela diz pra sua amiga que sabia que aquele inútil ainda a amava. A amiga diz que se ela quer casar com alguém que não seja do seu nível, ela pode casar com o Fang antes. Mas a garota diz que o Fang é muito mulherengo e não cuida muito bem dela como o Yeshen cuidava. Mas a sua amiga só convence ela dizendo que qualquer coisa é só pedir divórcio. Depois se junta com o Yeshen e usa ele de step. Um otário como ele, certeza que vai aceitar. A garota diz que a sua amiga Yen realmente é uma cobra, mas apesar que o Yeshen realmente merece, dessa vez o idiota deixou ela realmente muito brava. A Yen então pergunta pra Gia se o Yeshen não era dono de casa. Se ele era dono de casa, porque de uns 6 meses pra cá, ele começou a fazer entrega. A garota diz que acha que foi quando todo mundo foi pra Suíça. Quando todo mundo foi, meio que ele ficou doente e precisava de grana. Como não tinha ninguém pra falar ou ajudar, no caso não achou ninguém, né? Ele começou a se matar de trabalhar pra ter o próprio dinheiro pra conseguir comprar os remédios. Quando a garota termina de falar, seu telefone começa a tocar. O babacão do jovem mestre falando pra sua prima vir pra casa agora porque ele achou as provas que precisava. Só que no dia seguinte, no grupo Huansheng, o Prota tá recebendo uma ligação do jovem mestre da família Ang. O idiota fala pro Prota pra trazer o seu rabo até lá porque a avó quer conversar com ele. Eles acharam a prova pra venda do relógio. Claro que o Prota falou que tá ocupado demais e não dá pra ir, mas o jovem mestre diz que o cara que vendeu o relógio tá lá na casa. Se ele realmente tem coragem, que apareça pra resolver a situação. Sem acreditar nessa palhaçada de relógio, o Prota diz que tanto faz. Ele vai lá pra dar um ponto final nessa história. Chega de encher o saco com isso. Só que pra não ter que ir dirigindo, ele chama a Hong Hong. Ele fala que dessa vez a garota vai trabalhar de piloto de fuga, digamos assim. Enquanto tá no caminho, o Prota pensa que é um pouco estranho voltar pra mansão Xixen, só que como representante do grupo Huansheng. Mas já é tarde demais. 30 minutos depois ele já tá entrando pelo portão, assim que a Hong Hong sai do carro. Todo mundo fica olhando. Tipo, todo mundo reconhece a garota. Sabe que ela é a secretária da diretora Hong Wan. No caso, a senhorita Kim. Só não entendem o que ela tá fazendo aqui e cadê o Shen. Mal eles sabem que ela tava ali de motorista e tá abrindo a portinha pro nosso Prota. Assim que sai do carro, o Prota pede pra Hong Hong esperar ele ali no carro. Vendo a cena, o pessoal fica incrédulo que realmente a Hong Hong simplesmente virou motorista do Prota. Só que o jovem mestre fala que já entendeu tudo. O Yeshen tá querendo meter um admitido à besta, como se fosse aquela reviravolta, sabe? O entregador deu a volta por cima. O pessoal começa a cair nessa fachada e diz que realmente isso deve ser só palhaçada do garoto. O jovem mestre fala pro Yeshen parar de ser metido à besta, porque que ele tá se pagando como se fosse o presidente. Diz aí, quanto ele pagou pra secretária pra fazer toda essa palhaçada, pra ela dirigir pra ele? Isso deve ter saído bem caro. O Prota pensa que os irmãos Zhang continuam a mesma porcaria. Não sai nada que preste da boca dessas pragas. Agora, o que o Prota não entende é porque a Gia tá sorrindo. Isso realmente é duvidoso. Só que o Prota não sabe, mas a gente sabe muito bem o motivo desse sorriso. Ela tá crente que ele fez isso tudo, entrou na empresa, virou segurança por causa dela. O Prota fala pra todo mundo que chega de enrolação. Cadê a tal da testemunha? O jovem mestre diz que tá lá dentro. Entrando pra dentro da casa, eles vão até o salão principal onde tá cheio de membros de gangue. Na hora, o Prota percebe que todo mundo ali tem cara de gangster. Ninguém ali tá puro ou é normal. Mas a pergunta é, o que eles estão fazendo na mansão Xixan? O Gag diz que é um prazer reencontrar o Prota de novo. Mas o garoto pergunta quando foi que eles se viram. O Gag pergunta se o Prota esqueceu. Dias atrás, ele veio vender um relógio estimado em 5 milhões. O jovem mestre diz que qualquer pessoa de colégio, qualquer molecada, conhece o Gag. Se ele tá falando que não conhece, é porque tá com medo de admitir que vendeu o relógio. O Prota pergunta pro Xiao Jie se realmente essa foi a testemunha que ele arrumou. Pelo visto, tá no nível dele, sabe? Bem baixo. A velha finalmente fala alguma coisa. Ela acusa de novo o Prota de ter roubado o relógio e diz que ele ainda tem cara de pau de negar na frente de todo mundo. Só que o Prota fala pra senhorita Ang que ele realmente tá ali pra esclarecer que nunca tocou em nada da família, muito menos num relógio. A véia então pergunta como é que aquele relógio foi parar na mão do Gag. Aquilo é uma edição limitada global. O Gag não teria acesso a uma unidade dessa. O maldito ainda comenta com o Prota se ele não se lembra de ter vindo até a sua área e ter vendido o relógio. Ainda diz que com a grana ia fechar uma suíte presidencial num hotel se ele não pegou esses 5 milhões com o Gag. Então da onde ele tirou o dinheiro pra pagar o hotel? Aí você se pergunta, como é que o Gag sabe disso tudo? Tudinho arquitetado, meu amigo. Todo mundo nessa sala é safado. O Prota comenta que tentou viver como um cara comum, alguém normal com ele, sabe? Mas tudo que ganhou foi deboche e desprezo. Mas agora chega. Ele finalmente revela que é presidente do grupo Huansheng. Ele é um bilionário. E isso já basta. Claro que ninguém da família consegue acreditar. E todo mundo começa a rir da cara dele. O jovem mestre fala que ele tirou essa fala de um filme de comédia. O filme se chama O Homem Mais Rico da Cidade. O Prota diz
diz que nunca nem ouviu falar, negócio de filme do homem mais rico da cidade, pelo amor de Deus. A ex-cunhada do Prota diz que se realmente ele fosse um milionário, a irmã dela não teria largado ele, e até ela se tornaria amante dele. Tudo pra agradar o garoto, caso ele realmente fosse dono dessa empresa. O Gag cola no Prota e dá um conselho: irmão, para de ser maluco. É só se ajoelhar e pedir por perdão logo de uma vez, relaxa, eles nem vão te levar pra cadeia. Eles só querem que tu peça desculpa. Magia, confirme essa fala. Ela diz que como o Prota foi marido dela por 3 anos, o pessoal ali tem consideração por ele. Eles não vão deixar o garoto ser preso, mesmo que ele tenha gastado uns trocados. É só ir pagando aos poucos. E claro, tem que se ajoelhar e pedir perdão. Depois disso, ele pode ir embora, digamos assim. O Prota diz que não fez nada de errado, então não vai se ajoelhar. E mesmo que tivesse feito, essa família não merece que ele se ajoelhe. A véia começa a chamar o Prota de indecente e insolente. Mas a irmã da Gia diz a mesma coisa e diz também que vai chamar a polícia imediatamente. Ele vai passar uns bons aninhos na cadeia pra aprender. Mas é aí que o jovem mestre se liga e percebe que se isso for realmente pra delegacia, a farsa vai acabar. A sorte é que o Gag fala que se ele não se ajoelhar por bem, hoje ele se ajoelha por mal. O resto da gangue já agarra o Prota, mandando ele começar a se ajoelhar. Mas o Prota já avisa e diz que já disse. Eles não merecem. Então, já que vai ter que ser na marra, vai ser porrada pra todo mundo. Depois de bater em um, ele já vem dando uma cotovelada no nariz de outro. O Gag percebe que o moleque é bom de porrada e manda todo mundo ir pra cima. Só que é aí que de repente um cachorro começa a latir no meio de todo mundo. Ele simplesmente começa a proteger o Prota. Tá doido pra pegar na canela de um, pegando ela no colo. O Prota diz que ela na verdade é uma vira-lata interesseira. Ontem mesmo ela não tava latindo pra ele? Essa cachorra no caso é a Rua, a xodó da família Ang. Só que quem limpa, quem dá comida, quem faz tudo pra ela é o Prota. É por isso que vê o Prota em perigo, a cachorra acaba intervindo, sabe? O Prota diz que um cachorro sabe muito bem quem trata ele bem ou não. É por isso que o povo dessa casa não vale o que come. Só que pro garoto realmente conseguir fazer tudo o que quer, vocês vão ter que pedir bastante continuação, porque eu tô indo por aqui. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado dessa continuação. Tô deixando mais 3 capítulozinhos disponíveis lá na Blade Toons. Então caso você queira ver a continuação, é só colar lá. Dito isso, e sabendo que você compartilhou, comentou, hypou e curtiu, eu me despeço por aqui, então fui.